Oi, pessoal dos nonos anos, vamos para mais uma aulinha de matemática? Muito bem, hoje nós vamos aprender multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Então, nós temos aqui, ó, lembra daquela propriedade que nós aprendemos em dias anteriores, em aulas anteriores? Quando a gente faz raiz índice n de A vezes B, é a mesma coisa que se a gente fosse multiplicar cada uma separada com o mesmo índice. Então, ó, raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que a raiz enésima só do A vezes, ó, separadinho, a raiz enésima só do B. Então, isso nós já vimos em aula anterior. Nós vamos utilizar essa propriedade para resolver os casos, então, de multiplicação de radicais. Só que por enquanto, ó, somente de mesmo índice, tá certo? Então, quando vocês tiverem que multiplicar, daqui a pouco eu falo sobre a divisão. Quando vocês tiverem que multiplicar dois radicais, observe, os índices são iguais, ó, é raiz quadrada com raiz quadrada, é raiz cúbica com raiz cúbica, não pode ser raiz quadrada com raiz quinta, por exemplo. E quando for assim, aí é outra aula que vai explicar isso, tá bom? Não é essa de agora. Essa aula é para explicar como multiplicar e daqui a pouco dividir radicais de mesmo índice. Então, se aqui é raiz quadrada, aqui também tem que ser. Se aqui é raiz cúbica, aqui também tem que ser. E assim por diante. Agora, dentro dos radicais pode ser quaisquer valores. Então, como faz isso? De uma maneira muito simples, ó, lembrando dessa propriedade, só que o contrário. Eu vou pegar isso aqui e transformar nisso aqui. Então, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7... vai dar uma raiz quadrada, mesmo índice, de 2 vezes 7. Olha lá, 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Então, esse é o resultado. Olha que coisa simples. E se for cúbica? Mesma coisa, ó. Raiz cúbica vezes raiz cúbica vai dar raiz cúbica. 5 vezes 6, 30. Pronto, resolvemos. Não tem que simplificar? Toda vez que a gente faz uma conta de raiz, a gente deve pensar em simplificar. É que aqui, ó, por exemplo, por que eu não fui fatorar o 14? Porque quando fatoro o 14, dá 2 vezes 7, não sai quadrado. Por que eu não vou fatorar o 30? Porque se eu fatorar o 30, vai dividir por 2, vai dar 15, que vai dividir por 3, vai dar 5, que vai dividir por 5, vai dar 1. Ou seja, não vai sair nenhum número elevado ao cubo para eu poder cortar com a raiz cúbica, tá? Então, às vezes a gente faz na cabeça mesmo a fatoração, né? Porque são números pequenos, e já dá para sacar que não vai sair um número elevado ao cubo, igual tá aqui, para eu poder cortar. Então, nem compensou eu fazer a fatoração. Agora, aqui eu coloquei uma multiplicação ainda, ó, só que é uma multiplicação por uma subtração, ou uma multiplicação de uma adição por uma subtração. Por que a gente pode fazer isso aqui já? A gente pode fazer porque a gente já aprendeu lá no 8º ano como resolver usando a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? É um número multiplicando uma soma ou uma subtração. Então, o que a gente deve fazer aqui? Deve distribuir. Então, você vai fazer, ó, este aqui vezes o primeiro e depois ele de novo vezes o segundo, tá? Então, vamos começar, ó. Raiz de 5, aqui tem uma raiz de 5, ó. Uma raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, você faz assim, o número de fora vezes o número de fora. Então, 1 vezes 3, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 5 vezes 2, que são 10. Então, ó, uma raiz de 5 vezes 3 raiz de 2 vai dar 1 vezes 3, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 2 é raiz de 5 vezes 2, 10. Então, a primeira já foi. Agora, a professora vai fazer a segunda operação, que vai ser, de novo, esse aqui, só que vezes o segundo termo, ó. Então, é esse vezes esse aqui. Regra de sinal, ó, mais vezes menos. Sinais diferentes dá menos. Uma raiz de 5 vezes uma raiz de 5. 1 vezes 1 é 1. O 1 é invisível como elemento neutro aqui, não precisa colocar. E raiz de 5 vezes raiz de 5, ou você pode colocar raiz de 25, já que 5 vezes 5 é 25, ou até você pode fazer raiz de 5 vezes ela mesma, raiz de 5 ao quadrado já, e aí cortar e tirar da raiz, certo?
Mas eu vou deixar 25 assim mesmo. Agora eu vou resolver, ó. 3 raiz de 10 não tem o que fazer, porque 10, se eu fatorar, vai dar 2 vezes 5, não vai sair quadrado para eu cortar, então eu vou deixar 3 raiz de 10 mesmo. Opa! Menos, agora a raiz quadrada de 25, todo mundo sabe que é 5. 5 vezes 5 é 25. Então o resultado disso foi 3 raiz de 10 menos 5. E aqui não pode juntar nem nada, porque aqui é raiz, aqui não é, são coisas diferentes, não são semelhantes. Certo? Vamos fazer o próximo aqui, ó. Aqui é uma soma vezes uma subtração. Então, a propriedade distributiva, de novo aqui. Deixa eu trocar essa caneta azul, porque ela não tá muito forte. Aqui na escola hoje tá meio, a luz tá fraca. Vou pegar uma canetinha mais forte. Prontinho. Então, vamos começar, ó. É o primeiro pelo primeiro para começar, tá? Então, começando, ó. Raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar raiz quadrada, só pode multiplicar mesmo índice, ok? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 vezes 3, 9. Você pode pôr 3 ao quadrado, que é a mesma coisa. Agora, vamos fazer o outro, ó. Esse vezes o primeiro, ele de novo vezes o segundo agora, ó. Regra de sinal. Mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. Ó, aqui tem um invisível. 1 vezes 5, 5. E a raiz de 3 vezes a raiz de 2, 3 vezes 2 são 6. Então, vai dar raiz de 6. Então, ó, o primeiro já multiplicou os dois. Coloquei aqui. Agora, eu vou voltar, pegar o segundo. Ó, o que tem antes do mais é o primeiro. O que tem depois do mais é o segundo. Aqui, o que tem antes do menos é o primeiro. O que tem depois do menos é o segundo. Então, agora eu já multipliquei o primeiro pelos dois. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo. Então, eu vou pegar esse aqui e vou multiplicar por esse, ó. Mais com mais. Aqui dá mais, eu sou obrigada a colocar o sinal, porque senão vai ficar entre dois números, vai ficar sem sinal. Não pode. 2 raiz de 2 vezes 1 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3 são 6. Então, raiz de 6. Certo? Então, ó, já foi esse com esse com aquele. Agora foi esse com o primeiro, agora vai ele com o segundo, ó. Esse vezes esse. Regra de sinal de novo. É um número positivo, ó, mais, com o número negativo, menos, mais com menos dá menos. 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. 2 vezes 5, ó, os números de fora com os números de fora. 2 vezes 5 são 10. E a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2 vezes 2, 4. Se quiser pôr raiz de 2 ao quadrado e cortar o quadrado com a raiz, também pode, tá? Então, ficou assim até agora. Agora, vamos ajeitar o que é possível. Por exemplo, ó, a raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3 não são 9? Então, já resolvo. Aqui, olha, você deve 5 raiz de 6 e tem 2 raiz de 6, ó. Você tem uma soma algébrica, mais e menos, de raízes idênticas. Então, aprendeu isso na aula anterior, na aula passada, de ontem. Então, ó, se eu devo 5 abobrinhas e tenho 2 das mesmas abobrinhas, devo 5, tenho 2, eu vou pagar os 2, não vou ficar devendo 3 do quê? Do que eu estou somando, que é a raiz de 6. Então, devo 5, tenho 2, devo 3, o quê? Raiz de 6. Quando são raízes iguais, pode somar o que tem fora. Menos, copia 10 vezes, ó, 10 vezes. Raiz quadrada de 4 é 2, coloco o resultado. Vou continuar. Ó, 3 menos 3 raiz de 6. Não vai querer fazer 3 menos 3 aqui, ó. Porque aqui não é 3, aqui é 3 raiz de 6. Não pode juntar isso com isso. Raiz não junta com número sem raiz. Menos, aqui é uma continha de vezes, ó. 10 vezes 2 são 20. E agora, gente, olha o que você tem. Você tem um número sozinho aqui, 3, e o menos 20 aqui. Então, esses dois você pode juntar, ó. Porque você tem 3, ó, tem 3 e deve 20. Você paga os 3 e ainda fica devendo 17. Ah, isso aqui, professora, isso mantém na frente, ó, menos 3 raiz de 6. Então, quando o número está com raiz, não pode juntar ele com nenhum outro. Você só pode juntar número com raiz, com a própria raiz igual, ó, que nem aqui. E número sem nada, número sozinho, ó, só com o número sozinho.
E aí acabou aqui, pessoal, não pode continuar isso aqui. Você não pode querer fazer, devo 17, devo 3, devo 20. Não, aqui é 17, agora aqui são 3 raízes de 6. Então você não pode somar tomate com carteira. São coisas diferentes, então o resultado acaba aqui, ó. Não pode continuar, senão você estraga o exercício. Tudo bem? Outro exemplo aqui que também envolve a multiplicação. Ó, este exemplo, pessoal, que envolve a multiplicação, na verdade é uma potência, vocês estão vendo? Ó, eu tenho aqui 3 mais raiz de 2 no parênteses elevado ao quadrado. O que é uma coisa elevada ao quadrado? É ela vezes ela mesma. Então eu vou fazer assim, ó, 3 mais raiz de 2 vezes ela mesma, 3 mais raiz de 2, tá? Então isso aqui, ó, na verdade é um produto notável. Quem lembrar lá da 7ª série, do 8º ano, que é o quadrado da soma de 2 termos, poderia fazer isso dessa forma aqui agora. Como eu não revisei com vocês os produtos notáveis ainda, eu vou resolver esse exercício na raça, ó, fazendo a conta, em vez de usar o produto notável A mais B ao quadrado, que é A2 mais 2AB mais B2. Quem lembrar disso pode usar. Eu só não vou fazer isso agora porque eu ainda não revisei essa matéria com vocês, tá bom? Então, ó, 3 mais raiz de 2 ao quadrado é o 3 mais raiz de 2 vezes ele mesmo. Um negócio ao quadrado não é ele vezes ele? 5 ao quadrado não é 5 vezes 5? Isso ao quadrado é isso vezes isso. E aí vou fazer igual no exemplo de cima, ó, vou distribuir. Então já sabe, ó, é o primeiro vezes o primeiro, depois o primeiro vezes o segundo. Então vamos começar. 3 vezes 3, 9. Agora é esse ainda vezes o outro, ó. Mais com mais vai dar mais. 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Não dá raiz de 6, professora? Não. Não é raiz de 3 vezes raiz de 2. Você só multiplica o que tem dentro da raiz se os dois estiverem na mesma raiz. Mas aqui não, um está fora e o outro está dentro. Então é 3 sozinho vezes raiz de 2. É só encostar o 3 na raiz de 2, dá 3 raiz de 2. Não pode multiplicar o número que está fora com o número que está dentro da raiz, gente. Quando multiplica um pelo outro, assim, ó, os dois estão dentro da raiz. Por isso que deu 14 dentro da raiz aqui, ó. Tá? Voltando aqui. Então, eu multipliquei, ó, o primeiro pelo primeiro, 3 vezes 3, 9. Mais com mais dá mais. 3 vezes raiz de 2 é só 3 raiz de 2, não pode multiplicar os dois porque um está fora e outro está dentro. E agora eu vou para o segundo, ó. O segundo é esse aqui. Ó, o segundo vai multiplicar de novo pelo primeiro e depois pelo segundo, ó. Mais com mais dá mais. Quando não tem sinal é mais, lembra? Raiz de 2 vezes 3. O que dá raiz de 2 vezes 3? Dá 3 raiz de 2 também. Por quê? Porque, ó, lembra que eu falei? Quando um está fora e o outro está dentro da raiz, não pode multiplicar os dois. E por que eu pus a raiz depois do número sem raiz? Porque é assim que é mais bonitinho. Todo mundo faz assim, tá? Quando tem que multiplicar uma raiz por um número sem raiz, a gente sempre põe o número antes da raiz. Fica mais organizado, mais bonitinho. Todo mundo faz isso. Agora vamos para o segundo, ó. Mais com mais dá mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui sim, ó, os dois estão dentro da raiz. Então, vai dar raiz de 2 vezes 2, 4. Então, você só multiplica os dois da raiz se os dois estiverem na raiz. Certinho? Aí, vamos lá. Continuando aqui, ó. Vamos ajeitar o que dá. 9, copia. Aqui, gente, ó, percebe que tem mais 3 raiz de 2 e mais 3 raiz de 2. Então, você vai juntar essas duas raízes aqui, ó. É soma algébrica de raízes. Tenho 3 raiz de 2 e tenho 3 raiz de 2. No total, eu tenho 6 raiz de 2. Ó, tenho 3 e tenho 3 da mesma coisa. Você vai ter 6 da mesma coisa. Não vai querer somar o que tem dentro da raiz. Não é assim que faz. Expliquei isso na aula passada. Mas a raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2, a gente resolve. E aqui, gente, a última coisa que falta fazer, ó, é juntar número com número, ó. Tenho 9 e tenho 2, tenho 11. E esse mais 6 raiz de 2 continua aqui separado, ó. Separado. Você não pode juntar número sem raiz com número com raiz. O exercício acaba aqui. Vai querer fazer igual, 11 mais 6, 17 raiz de 2? Não, pelo amor de Deus. Aqui não são 11 raiz de 2, para você somar com 6 e dar 17 raiz de 2. Certinho? E um exemplo mais ainda igual a esse aqui, porque ele é mais complexo, só que com menos. Então, mesma coisa, começa tudo igual, ó.
raiz de 2 menos 1 elevado ao quadrado, o que a gente vai fazer para começar? Vai fazer o número que está no parêntese, raiz de 2 menos 1, vezes ele mesmo, porque é uma coisa ao quadrado. Toda vez que eleva uma coisa ao quadrado, é a coisa vezes a coisa mesmo, certo? E aí vamos distribuir, igual eu ensinei no anterior, ó. Primeiro vezes o primeiro. Raiz de 2 vezes raiz de 2, os dois estão na raiz, continua. 2 vezes 2, 4. Agora com o segundo, ó. Tchan, mais com menos. Sinais diferentes dá menos na multiplicação. Raiz de 2 vezes 1, tudo que multiplica por 1 dá ele mesmo, gente. Então, raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Agora vamos para o outro, ó. Vamos pegar esse aqui, o segundo, com esse aqui, ó. Menos com mais, sinais diferentes dá menos. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Uma vez raiz de 2 dá raiz de 2. E agora ele de novo com o outro, ó. Esse vezes esse. Aqui, gente, ó, é menos com menos, são sinais iguais, então vai dar mais. Uma vez 1 é 1 mesmo. Pronto. Agora vamos só ajeitar o que precisa. Raiz quadrada de 4, todo mundo sabe que é 2. Agora aqui, cuidado, ó. Devo uma raiz de 2 e devo de novo outra raiz de 2, ó. Então aqui você deve duas raízes de 2, gente, ó. Menos 1 raiz de 2, menos 1 raiz de 2, ó, você deve uma raiz de 2 aqui e deve outra raiz de 2 aqui. Então no total você deve duas raízes de 2. Cuidado que esses que não tem nada na frente, ó, é 1. E aí copia esse mais 1 aqui. Pronto. E agora para terminar, ó, número junta com número. Então 2 mais 1, 3. E esse aqui é raiz, fica sozinho, ó, menos 2 raízes de 2. Então esse que é o resultado. E agora, faz 3, tira 2? Não. Aqui não são 3 raízes de 2 para você poder tirar 2 raízes de 2. Aqui é só 3. Então não pode tirar uma raiz de dentro de um número, sem raiz, que não seja a mesma. Tá bom? Então isso acaba aqui. Se continuar isso aqui, você vai estragar o exercício. E agora, pessoal, que eu dei bastante exemplos de multiplicação, nós vamos aprender a divisão. Divisão mais fácil, tá bom? Vou ajeitar o foco aqui, deixa eu ver. Muito bem, ó, divisão. Como é que eu sei que é divisão? Porque, ó, raiz de A sobre B. Ou então com um sinalzinho de dividir. Então, quando vier, ó, tracinho de fração ou sinalzinho de divisão, é divisão. Poxa vida, né? Então, nós tínhamos visto lá atrás essa propriedade, ó, que a raiz enésima de A sobre B é como se a gente pode separar. É a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, ó, separado, um em cada radical. É a mesma coisa, dá certo. Então, baseado nisso aqui, fazer o contrário também é verdadeiro, lógico. Então, vamos dividir, ó. Mesmo índice, pessoal, ó, NN, tá? Não pode dividir com índices diferentes. Até pode, mas eu ainda não ensinei, vai ser a próxima aula. Então, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5, o que vai dar? Primeiro que vai dar raiz quadrada, porque é o mesmo índice. E aí você vai dividir o 40 por 5. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 não é 40? E aqui, pessoal, só tem um detalhe. Raiz quadrada de 8 dá para simplificar. Como é que você vai saber se dá para simplificar ou não? Testando. Você vai fatorar o 8, ó. Fatorando o 8, ó. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 1. Ó, esse número está dentro de uma raiz quadrada. Então, interessam os quadrados para cortar. Ele saiu quadrado na fatoração? Saiu. Então, beleza. Você coloca aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 sozinho, que é o que deu aqui. E aí não se esqueça de que quem tem quadrado corta e sai. É a simplificação. E quem não tem quadrado fica na raiz. Então esse aqui que é o resultado do exercício. Então todo exercício, pessoal, quando você acaba de fazer, você tem que pensar, será que dá para simplificar? Não é a professora que tem que falar, resolva as operações e simplifique o resultado. Não. É igual quando você faz conta de fração. Terminou a fração, é sua obrigação ver se aquilo dá para simplificar ou não, tá bom? Vamos lá, próximo. Raiz cúbica dividido por raiz cúbica, pode? Pode, vai dar raiz cúbica. Quando a gente divide uma raiz de mesmo índice pela outra, vai dar uma do mesmo índice. Aí vamos dividir os números, ó, é divisão, vou dividir. 96 dividido por 2, ou seja, metade de 96, 48.
Acabou? Depende, precisa ver se não dá para simplificar. Então, toda vez tem que testar. Vamos testar aqui o 48 agora, ó. 48, vamos tentar a simplificação dele. Divide por 2, dá 24, divide por 2, dá 12, divide por 2, dá 6, divide por 2, dá 3. O 3 só divide por 3, dá 1. Ó, o índice aqui é cubo. Então, aqui eu tenho que procurar cubos. Eu achei? Achei, ó, tem 3 aqui, ó, tá? Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Que se você quiser pôr 6 direto, já pode. Ou faz isso na outra linha. Igual, aí faz a simplificação, igual eu ensinei na aula de simplificação. Como aqui é cubo, aqui também é corta, ó, corta e sai. Quem tem o expoente igual ao índice, corta e sai da raiz. E quem não tem? Fica na raiz. Ó, e ela é cúbica, raiz cúbica de 6. Ó, cortou para esse, mas não cortou para esse. Ah, mas se cortou não está cortado? Não, lembra que, ó, que isso aqui, quando tá os dois no mesmo radical, é como se tivesse cada um no seu. Então, a gente faz isso aqui economicamente, ó. Cortei para esse, imagino que aquele outro tá no outro, não cortou pro outro, tá bom? Ó, não vai esquecer de pôr o cubo aqui, gente, senão fica raiz quadrada, fica errado. Então, esse é o resultado aqui. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 150 dividido pela raiz quadrada de 3. Pode dividir? Pode, é o mesmo índice, vai dar raiz quadrada. 150 dividido por 3 dá 50. Acabou? Não sei, tem que fatorar para ver. Então, vamos lá. 50, fatorando 50. 50 divide por 2 dá 25. Que só divide por 5 dá 5. Que só divide por 5 dá 1. Ó, a raiz é quadrada. Saiu o quadrado? Saiu aqui um quadrado. E se não tivesse saído? Quer dizer que separava aqui que não daria para simplificar. Entendeu? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 sozinho vezes 5 ao quadrado, ó. E aí já sabe. Quem tem quadrado, corta com a raiz quadrada e sai. E quem não tem quadrado, fica na raiz. Então, esse aqui é o resultado. Tudo bem? E essa daqui, gente, eu passei para vocês saberem que às vezes dá para fazer distributiva quando tem uma divisão também, tá? Só tem que ser possível dividir esse por esse e esse por esse. Então, como que nós vamos interpretar isso? Vamos interpretar assim, ó. Não é raiz de 50 menos raiz de 30 sobre a raiz de 2? Então, você tem que interpretar que esse raiz de 2, olha o traço grande, ó. Se o traço é grandão, significa que esse raiz de 2 é dos dois. Então, ou você separa, tipo assim, ó. Raiz de 50 sobre raiz de 2, menos raiz de 30 sobre raiz de 2. Ah, mas apareceu duas vezes a raiz de 2? Sim, porque, ó, o traço é grande. Então, é isso tudo sobre raiz de 2. Então, esse raiz de 2, ele vale para esse e vale para o outro também. Então, uma opção para você não errar é você separar. Colocar um embaixo de cada um, tá vendo? E agora você vai fazer separado, normal. Ó, raiz de 50 dividido por raiz de 2, vou até fazer aqui embaixo, ó. Vai dar raiz de 50 dividido por 2, 25. Menos raiz de 30 dividido por raiz de 2, raiz de 30 por 2, 15. E aí dá para resolver isso aqui, ó. Raiz quadrada de 25 não é 5? 5 vezes 5 não é 25? Agora, menos a raiz de 15, gente, ó. Quer ver um negócio que eu vou fazer? Ó, vou fatorar o 15 para você ver. O 15 dá por 3, dá 5. Dá por 5, dá 1. Saiu algum quadrado aqui para você poder cortar com a raiz quadrada? Não. Então, o que significa? Que a gente fatorou à toa, não dá para simplificar. Então, às vezes, a gente simplifica só para saber se vai dar ou não. Mas quem já é bem esperto já sabe que 15 é 3 vezes 5 e que não adiantaria fatorar porque não ia sair quadrado na fatoração. Mas, se você gastar a fatoração, não tem importância. Então, aqui não dá para fatorar, quer dizer, não dá para simplificar porque não saiu quadrado. Então, o resultado é esse aqui, tá? Para aqui, professora? Para aqui, ó. Você não pode tirar um número que é raiz de um que não é raiz. Fizemos isso no exemplo da multiplicação, tá bom? Vou dar os exercícios para vocês agora, passar para vocês fazerem de tarefa lá, de atividades, né? E se vocês tiverem dúvida, já sabem, vocês têm que me chamar no WhatsApp, tira a foto do exercício que você está fazendo naquele momento, fala, professora, como é que termina isso aqui? Professora, como é que faz isso aqui? Mas, ó, não pergunte sem ter assistido a aula, porque tem aluno fazendo isso, tá bom? E aí não é assim, gente. Primeiro você assiste a aula, olha que bem explicadinho que tá, e aí as dúvidas vão surgir, você vai me perguntando. Não entrega os exercícios sem tirar as dúvidas primeiro, tá bom?
Beijinho, fica com Deus.